Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao segundo capítulo, A Terra e o Sistema Solar. Peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, se inscrevam no canal e compartilhem. Introdução à Terra e o Sistema Solar. Então veremos movimentos principais do globo terrestre, paralelos, meridianos e coordenadas geográficas e latitudes terrestres. A Terra e o Sistema Solar. A Terra pertence ao Sistema Solar, cujo centro é o Sol, em torno do qual giram pelo espaço os planetas de seu sistema, todos iluminados. O Sistema Solar faz parte da galáxia conhecida como Via Láctea. Movimentos. A Terra possui dois movimentos principais, rotação e translação, que pode ser também chamada de revolução. Na rotação, é executado em torno do próprio eixo, de oeste para leste, da esquerda para a direita, a cada 24 horas. É responsável pelo dia e noite, com um consequente aquecimento diurno, que nós chamamos de radiação solar, e o resfriamento noturno, que chamamos de radiação terrestre. Translação ou revolução. É executado ao redor do Sol numa órbita elíptica, quase circular. É completado em 365 dias e 6 horas. A Terra gira ao redor do Sol com uma inclinação eclíptica de 23 graus e 27 minutos. É um movimento responsável pelas estações do ano. Então, devido a esta órbita elíptica e devido a essa inclinação do eixo imaginário, chamado eclíptica, de 23 graus e 27 minutos, a Terra terá pontos específicos ao redor do Sol que nós chamamos de pontos solstícios. Dentro desses pontos solstícios, nós teremos o afélio, periélio e o equinócios. Então, o afélio é o momento em que a Terra está mais distante do Sol e a luz incidente é maior no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Veja que esses 23 graus e 27 minutos corresponde à faixa de latitude tropical, aonde no hemisfério norte teremos o Trópico de Câncer e no hemisfério sul teremos o Trópico de Capricórnio. Então, neste caso, pela luz ser mais incidente no hemisfério norte, onde incide sobre o Trópico de Câncer, teremos verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. No ponto periélio, é o momento em que a Terra está mais próxima do Sol. Nesse caso, a luz mais incidente será no hemisfério sul, aonde teremos o Trópico de Capricórnio. Nesse caso, será verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E por último, nós temos o equinócios, a qual terá igualdade de iluminação entre os trópicos. Nesse caso, o dia e a noite terão durações iguais. Logicamente, no hemisfério que terá mais iluminação em relação ao outro, o dia será mais longo e a noite será mais curta. Paralelos, meridianos e coordenadas geográficas. Para que fosse possível determinar com exatidão a posição de qualquer coisa sobre a superfície da Terra, ela foi dividida em círculos imaginários verticais e horizontais, chamados meridianos e paralelos. Vamos ver os paralelos. Então, são linhas imaginárias paralelas à linha do Equador. O Equador é considerado como círculo máximo e os paralelos considerados como círculos menores. Então, o que define círculo máximo ou círculo menor? Então, é considerado um círculo máximo quando um plano passa sobre essa esfera, cortando essa esfera em duas partes iguais. Então, na imagem ao lado, a gente pode ver a linha do Equador em destaque,
a qual este plano, se fosse possível cortar o globo terrestre, iria repartir a Terra em duas partes iguais. Agora, os paralelos são considerados círculos menores, ou seja, planos que cortam a esfera em duas partes desiguais. Então, olhando aqui pelo cursor, a gente pode ver a linha do Equador, a qual vai dividir a Terra em duas partes iguais, ou seja, esta porção, que nós chamamos de hemisfério norte, será igualmente a porção de baixo, que é hemisfério sul. Agora, os paralelos, eles são círculos menores. Então, esta porção, caso um plano cortasse este paralelo, teria um preenchimento menor em relação à quantidade abaixo. E assim por diante. Por isso que a linha do Equador é um círculo máximo e os paralelos são círculos menores. O limite em relação à linha do Equador sempre será de 0 grau até 90 graus norte e 0 graus até 90 graus sul. Veja que ele não dá 180 graus. Então, o limite máximo para os hemisférios norte e sul serão 90 graus. Meridianos. São linhas que convergem para os polos a partir do meridiano de Greenwich e são perpendiculares ao Equador, dividindo a Terra em duas partes iguais. Veja que tanto o meridiano Greenwich e os meridianos, eles são considerados semicírculos máximos. Então, semicírculos é metade de um círculo. A gente pode também falar que é um arco de meridiano, seja de Greenwich ou seus meridianos. Eles são limitados aos polos. Então, o arco de meridiano ele vai ser limitado até o Polo Norte e até o Polo Sul. Porém, o lado oposto a esse arco de meridiano vai ser o hemisfério oposto. Então, se este meridiano aqui está representado como hemisfério leste, o oposto ao dele será oeste. Então, é diferente do que a gente viu na linha do Equador e dos paralelos. Ele não tem um ângulo oposto. Tanto que, se você for dar a volta completa em um paralelo, você vai permanecer no mesmo paralelo. Agora, se fosse fazer uma volta completa em um arco de meridiano, no momento em que você chegasse nos limites, seja no Polo Norte ou no Polo Sul, você mudaria de hemisfério. Então, na imagem ao lado, nós temos o meridiano de Greenwich. O que estiver à direita é o hemisfério leste, ou lado oriental, e o que estiver à esquerda será oeste, ou lado ocidental. Os limites dos meridianos, ele inicia a 0 grau e vai até 180 graus leste e de 0 graus até 180 graus oeste. Com isso, formando-se paralelos e meridianos, nós teremos leituras de latitude e leituras de longitude, formando coordenadas geográficas. Então, a latitude vai ser o caminho que eu queira mudar de uma linha do Equador ou para os paralelos, caminhando sobre o meridiano. Então, vamos pegar este exemplo à esquerda. A gente está na linha do Equador e queremos ir para o paralelo 40 graus norte. Veja, a única maneira que eu tenho de ir para esse paralelo 40 graus é caminhar sobre um meridiano. Da mesma forma, se eu fosse para o hemisfério sul, eu teria que caminhar sobre um meridiano. Na longitude, vai ser o inverso. Então, para eu caminhar para o hemisfério leste ou para o hemisfério oeste, então, no exemplo, a partir do meridiano de Greenwich, e eu queira ir até o meridiano 50 graus oeste. Então, a única forma que eu tenho de chegar até este meridiano é caminhando sobre um paralelo ou na linha do Equador. Então, a partir daí, nós temos latitude e longitude. As coordenadas geográficas são um sistema referencial de localização terrestre baseado em valores angulares expressos em graus, minutos e segundos de latitude
para os paralelos e em graus, minutos e segundos de longitude, que são os meridianos. Então, do exemplo que nós vimos no slide anterior, aqui está bem claro. Então, para eu caminhar numa latitude, eu tenho que caminhar sobre um meridiano. Para eu mudar de longitude, eu tenho que caminhar sobre um paralelo. A formação dos graus, minutos e segundos também possuem uma regra. Então, para a latitude, nós teremos 2 algarismos para graus, 2 algarismos para minutos e 2 algarismos para segundos, seguido do hemisfério norte ou sul. Na longitude, nós teremos 3 algarismos para graus, 2 algarismos para minutos e 2 algarismos para segundos, e dando o sinal de leste ou oeste. Latitudes terrestres. Então foi necessário zonear o globo terrestre para identificar temperaturas e mudanças do clima para cada região. Então veja, nós teremos latitude tropical, que vai ser compreendido entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, na imagem ao lado, esta faixa que compreende entre o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, com o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, representado por 23 graus e 27 minutos, a gente chama de faixa ou zona ou latitude tropical. Existe também uma faixa que compreende a linha do Equador, que chamamos de latitude equatorial. Nós temos a latitude ou faixa temperada, que é a zona entre o trópico e o círculo polar, e aqui entre parênteses ele informa estações bem definidas. Então, entre o Trópico de Câncer com o círculo polar ártico, nós teremos uma zona temperada norte. Da mesma forma, surge para a zona temperada do sul. Nessas duas faixas, as estações são muito bem definidas. Logo, dentro da faixa equatorial e tropical, não consegue ser definida. Por isso que é importante termos os movimentos das massas de ar junto com a frente, para conseguir ter o equilíbrio de temperatura e os momentos ali, se for o ar seco e o ar úmido. Logo, dentro dessas áreas, temperada do norte e temperada do sul, não teremos movimentos de massas de ar e nem movimentos de frentes. Polares, zona entre os círculos polares e os respectivos polos. Então, se nós pegarmos o exemplo círculo polar ártico até o polo norte, teremos zona polar do norte. Círculo polar antártico até o polo sul, teremos zona polar do sul. E veja que é compreendido em 66 graus e 33 minutos do paralelo sul e do paralelo norte. Resumo: movimentos da Terra. Rotação a cada 24 horas é responsável pelos dias e pelas noites. Translação ou revolução a cada 365 dias e 6 horas, e que, juntamente com a eclíptica, dá origem às estações do ano. Elíptica é o movimento da Terra em torno do Sol em uma órbita quase circular. Eclíptica, inclinação da Terra de 23 graus e 27 minutos, aonde compreende-se os trópicos. Latitudes equatorial, no próprio Equador, tropical, entre os trópicos, Câncer e Capricórnio, temperadas, entre o trópico e o círculo polar, e aonde as estações serão muito bem definidas, e polares, entre o círculo polar e o polo. Com isso, finalizamos o nosso segundo capítulo. Até a próxima!